estudantes do quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar agora nossa aula número 2 de retomada de conteúdos de língua portuguesa. Você já me conhece, eu sou a professora Alessandra e neste comecinho de aula vamos relembrar aqueles cuidados essenciais para a nossa saúde? Fique em casa, lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Se precisar sair, use a máscara e mantenha a distância. Na aula de hoje, nós vamos precisar de caderno, lápis, borracha, apontador e do seu lápis de cor. Então comece com as anotações da aula de hoje. Coloque a data, aula 2 e retomada de conteúdos de língua portuguesa. Aguarde o seu registro. Agora é hora de relembrarmos o que vimos na aula anterior. Vamos lá? Para descobrirmos o título do texto que leríamos, eu fui fazendo algumas adivinhas, algumas charadas e fomos revelando o título do texto. A Lenda do Sol e da Lua, que nós fizemos a leitura. Também pensamos em algumas questões para compreendermos melhor esse texto. E realizamos uma atividade onde organizamos a sequência lógica dos fatos da lenda. Também fizemos uma brincadeira, lembram, com os emojis, aonde vocês foram reescrevendo trechos do texto, eu fui fazendo o sorteio dos emojis e no final nós descobrimos que os grupos empataram. Muito bem, na aula de hoje nós vamos continuar com as nossas brincadeiras. Vamos continuar refletindo sobre o texto e para começar nós vamos jogar bingo. Isso mesmo. Veja aí na tela que eu coloquei para vocês 4 modelos diferentes de cartelas. Em cada espaço da cartela tem uma frase. Essas frases são respostas para algumas perguntas que eu vou sortear para vocês. Então, neste momento, você vai escolher qual cartela você quer. Escolha pela cor e faça uma cartela igual a que você está vendo no seu caderno. Atenção, apenas uma. Vou dar um tempo, você escolhe a cartela com a qual deseja jogar e reproduz ela no seu caderno, combinado? Cartela registrada no caderno, então vamos começar o nosso bingo? Funciona assim, eu vou fazer o sorteio da pergunta e você observa se você tem a resposta dessa pergunta no seu caderno e assinala com um X, combinado?
Vamos começar? Então, olho na tela para o primeiro sorteio. Vejam lá. Atenção, vamos sortear a primeira pergunta. Qual será a pergunta que iniciaremos o nosso bingo? Olha lá. O que acontece quando o Sol encontra a Lua no céu? Como vamos responder? Vejam, eu tenho o trechinho do texto onde nós vamos localizar essa resposta. O trecho é esse. É por isso que todos os dias o Sol está sempre cruzando os céus em busca da bela Índia, que agora vive na forma da Lua. Às vezes, ele alcança sua amada e consegue abraçá-la, o que dá origem ao eclipse lunar. Encontraram a resposta? Ela é eclipse lunar. Então, se na sua cartela você tem essa resposta, anote aí. Vamos ao segundo sorteio. Olho na tela. Atenção! Qual será a pergunta que teremos que responder agora? Será que você que não marcou nada ainda vai marcar dessa vez? E a pergunta é... Atenção! Por que as tribos não se falavam? Você lembra? Olha lá o trechinho do texto. Mesmo com essa proximidade entre as duas tribos, seus moradores não se falavam, pois eles eram rivais há várias gerações. Então, acabamos de localizar a resposta da pergunta por que as tribos não se falavam. É porque elas eram rivais há várias gerações. Então, se você tem essa resposta na sua cartela, assinala com um X. Assinalado? Então vamos à próxima. Atenção! Próximo sorteio. Vamos lá. O que será que vai sair? Atenção! A próxima pergunta é... Será que agora você vai marcar? O que o velho cacique pediu ao pajé? Eu acho que você já lembra. Quem lembra já pode até marcar se já tiver na cartela. Veja aí o trecho do texto onde vamos identificar essa resposta. O velho cacique pediu ao pajé da tribo que preparasse uma poção mágica para transformar o jovem casal em 2 astros celestes. Então a sua resposta é uma poção mágica. Se você tem essa resposta na sua cartela, marque com X, porque nós já vamos ao próximo sorteio. Atenção, girando o globo. Qual será a pergunta que sairá dessa vez? Atenção, a pergunta é: onde viviam as 2 tribos indígenas? Atenção, trecho do texto. Uma das tribos ficava no alto de uma grande montanha e a outra no fundo do vale, de modo que seus moradores podiam se ver à distância. Localizaram a resposta? Se você tem na sua cartela alto da montanha e fundo do vale, faça sua marcação. E aí, como estão? Já tem alguém esperando para fazer a sua última marcação? Quem será que vai ganhar esse bingo? Vamos lá, a mais um sorteio. Vamos girar e qual será a pergunta que teremos agora? Atenção para a pergunta que vamos ver agora. Qual era a punição para quem se aproximasse dos grupos rivais? Lembram qual era a punição? Será que você tem essa resposta na cartela? Olha lá o trecho do texto. As leis da tribo não permitiam a aproximação entre os 2 grupos rivais e quem quebrasse tal regra seria condenado à pena de morte. Então, se você tem pena de morte na sua cartela, faça sua marcação. Estamos nos aproximando do final desse bingo. Será que você vai ganhar? Atenção para mais um sorteio. E a pergunta que teremos agora é... Atenção! Qual será? Em que momento o filho do cacique encontrou a bela Índia? Vamos recordar esse trechinho do texto? Certo dia, o filho do cacique da tribo da montanha pegou seu arco e flecha para ir caçar, e no meio da trilha encontrou uma bela índia da tribo rival, que estava ali,
colhendo frutos silvestres. Qual é a resposta? A resposta é durante uma caçada. Assinale aí na sua cartela se você tem essa resposta. Algo me diz que esse bingo está terminando. Será que é com a próxima pergunta que alguém vai marcar? Vamos lá para mais um sorteio então? Atenção, girando o globo. Qual será a pergunta? Será que dessa vez você vai ganhar esse bingo? Atenção! Em que astros celestes os dois jovens se transformaram? Essa eu acho que você já sabe a resposta. Logo que beberam a poção mágica, o rapaz foi transformado no sol e a moça se transformou na lua. Então a resposta é Sol e Lua. E muito bem! Eu sei que agora você acabou de assinalar e completar a sua cartela. Parabéns, vocês são todos vencedores desse bingo. Então, vamos continuar as nossas reflexões sobre frases do texto? Eu vou retomar com você agora uma pergunta que apareceu aí no bingo. Veja aí na tela. A pergunta é essa: por que as tribos não se falavam? Nós já vimos qual era a resposta disso, não é mesmo? Vejam, eu vou assinalar para você aí um trechinho. As tribos não se falavam. O que é isso? Nesta frase, esse trecho determina uma consequência. É algo que aconteceu por algum motivo. E quando eu pergunto por quê, eu estou querendo esclarecer qual é a causa disso ter acontecido. Então, eu estabeleço uma relação de causa e consequência. Isso só aconteceu por causa daquilo. Quando nós retomamos o trecho do texto, a gente encontra lá qual é a causa e a consequência. Vamos observar? Acompanhe, eu vou reler o trecho novamente. Mesmo com essa proximidade entre as duas tribos, seus moradores não se falavam, pois eram rivais há várias gerações. Veja, eu vou destacar de amarelo a consequência e de azul a causa, ou seja, os moradores não se falavam porque eram rivais há várias gerações. Então, quando eu uso a palavra porque, eu estou estabelecendo essa relação de causa e consequência. Isso só aconteceu por causa daquilo. Eu tenho um porquê. Agora é a sua vez de determinar qual é a causa e a consequência de algumas situações que nós encontramos na lenda do Sol e da Lua. Você vai registrar no seu caderno alguns trechos e vai pintar utilizando essas duas cores que eu usei aí mostrando para vocês, o amarelo e o azul. Então, de amarelo, você sempre vai identificar a consequência e de azul, a causa deste fato, certo? Em algumas questões eu vou pedir para você identificar a consequência, em outras, a causa. Vamos começar? Atenção ao primeiro trecho. Aí você já vê qual é a causa e você vai encontrar qual é a consequência. Então, anota o trechinho no caderno, pinta a causa de azul, como você já está vendo, e identifica a consequência e pinta de amarelo. Tempo para você fazer isso no caderno.
Vamos conferir a sua resposta. Identificou qual é a consequência para o encontro inesperado? Então, é que esse encontro inesperado fez nascer entre eles uma forte paixão, certo? Vamos à próxima questão. Agora você vai identificar a causa. Veja, já está lá destacada a consequência, serem julgados. Qual a causa para serem julgados? Registre esse trecho no caderno e pinte com as duas cores que nós já combinamos. Identificou a causa para essa consequência? Então vamos corrigir. Atenção, foram pegos para serem julgados, certo? Então eles foram julgados porque foram pegos. Lembra do uso do porquê? Atenção para mais um registro. Agora você vai identificar novamente a consequência. Nós já temos a causa. A causa é quebrar-se tal regra. Veja, leia, registre e pinte de amarelo qual é a consequência para quem quebrasse tal regra. Muito bem, vamos fazer a correção então. Qual a consequência para quem quebrasse tal regra? Seria condenado à pena de morte. Então, seria condenado à pena de morte porque quebrou a regra da tribo, certo? Vamos a mais um trecho para você identificar agora qual a causa. Vejam, já temos a consequência. A consequência é que o rapaz foi transformado no sol e a moça se transformou
na Lua. Então anote e pinte de azul qual é a causa para essa consequência. E então, por que é que o rapaz foi transformado no Sol e a moça se transformou na Lua? Vamos conferir? Porque beberam a poção, certo? Vamos lá para mais uma. Agora você vai identificar qual a consequência. Já temos a causa é consegue abraçá-la. Identifique e pinte de amarelo qual é a consequência. Então, qual será a consequência? Vamos conferir? É o eclipse lunar. Então, o eclipse lunar acontece porque ele consegue abraçá-la, segundo a lenda que nós lemos, certo? Então, estabelecemos várias relações de causa e consequência para os fatos que aconteceram na lenda do Sol e da Lua. Agora eu quero relembrar com você um trechinho que nós reescrevemos lá na aula anterior. Vamos relembrar? Vejam lá. Vocês lembram que nós mudamos algumas palavras, reescrevemos lá no jogo que a gente fez? Então o trecho original era assim: o tempo foi passando até que um dia eles foram pegos por um grupo de guerreiros da tribo da montanha que os levou para serem julgados. Viram que eu destaquei a palavra foram? Quando nós fizemos a reescrita deste trecho, ele ficou assim: o tempo irá passando até que um dia eles serão pegos por um grupo de guerreiros da tribo da montanha que os levará para serem julgados.
Essas duas palavras que eu destaquei, se vocês prestarem atenção, o som final delas é bem parecido, não é? Observe, ó, foram, serão. A palavra foram está no passado e serão está no futuro. Lembram que nós reescrevemos o trecho passando do passado para o futuro, para coisas que ainda não aconteceram? Então, nós percebemos aí que quando nós escrevemos verbos no passado, a terminação da palavra é sempre com AM. E se esse verbo estiver no futuro, eu vou utilizar o a com o tio em cima e o ão, certo? Vejam que eu trouxe outros trechos da lenda. Lembra que a gente falou da organização da sequência lógica da lenda? Que ela é um texto narrativo, e por ser um texto narrativo, geralmente está contando algo que já aconteceu. Então, o tempo em que a lenda foi escrita é o tempo passado. Então, vejam aí vários verbos destacados. No meio da floresta, existiam duas tribos indígenas que viviam próximas. Mesmo com essa proximidade entre as duas tribos, seus moradores não se falavam. Assim, todos os dias eles se encontravam no meio da mata. Logo que beberam a poção mágica, o rapaz foi transformado no sol e a moça se transformou na lua. Então, como a lenda é escrita no tempo passado, nós vimos sempre a terminação AM, termina em AN. Agora, eu tenho um jogo para vocês, um jogo onde nós vamos pensar se os verbos serão escritos com ão ou com ão. Vamos começar? A brincadeira funciona assim. Eu tenho a caixa com verbos aqui dentro, são vários verbos. E aqui dentro desse saquinho eu tenho números. Esses números que serão sorteados são correspondentes a algumas frases que estão aqui sobre a mesa. Então, eu vou sortear uma frase, vou colocar aqui no quadro e vou sortear um verbo. Aí você vai ter que pensar e registrar no seu caderno, pensando se aquele verbo, no tempo que a frase está, é escrito com an ou com ão. Certo? Entenderam? Vamos começar então? Vamos ao primeiro sorteio. Vou tirar aqui do saquinho o número de uma frase. E a primeira frase que eu vou colar ali no painel é a de número 4. Então, aqui, a frase número 4. Vou colocar ela aqui no painel. E agora eu vou sortear o verbo que você vai ter que pensar, que se encaixa aqui nesta lacuna, nessa linha, e você vai pensar se ele termina com an ou com an. Vamos lá? E o verbo é dançar. Então, eu vou colocar aqui, ó, dançar. Veja bem, a frase é: amanhã eles... Aí você pensa se é dançaram ou dançarão no período da tarde. Vou dar um tempinho para você fazer esse registro.
Vamos à correção? Então, amanhã eles dançarão. É uma frase no futuro. Então, aqui, dançarão. Com a ou tio na frase, certo? Nessa palavra, nesse verbo aí. Vamos ao próximo sorteio? Eu vou tirar esse aqui primeiro. E aí, nós vamos dar continuidade. Então, eu vou sortear mais um número, mais uma frase. A frase é número 6. Então, vamos colocar aqui a frase de número 6. E vamos sortear agora um verbo. Qual será o verbo que nós vamos registrar? É o verbo entrar. Então, vejam bem. Minutos atrás, vocês... Pensa lá, é com an ou com ão? Conferindo esta frase, ela está no tempo passado, olha, minutos atrás vocês entraram, então a terminação é com AM, então eu vou escrever aqui, entrar, vou separar porque não cabe tudo aqui, vou colocar o restante aqui, minutos atrás vocês entraram. Vou retirar para a gente fazer o sorteio da próxima frase do próximo verbo. Atenção, vou sortear mais um número. E o número é o número 1. Então, a frase de número 1. Luiz e Jorge ontem. E o verbo que nós vamos colocar agora é o verbo chegar. Atenção ao tempo da frase e como você vai flexionar o verbo chegar.
A frase está no tempo passado, olha aqui. Luiz e Jorge ontem, então algo que já aconteceu. Então, como ficou o verbo chegar? Luiz e Jorge chegaram, terminando com AM. Luiz e Jorge chegaram ontem. Vamos lá, tirando então essa frase, para que nós possamos fazer a próxima. Vou sortear mais um número, e é o número 3. Então, agora nós vamos fazer a frase de número 3. Já vou sortear mais um verbo, e o verbo é escrever. Olha só a frase. Na semana passada, eles... Assim, como é que você vai registrar o verbo escrever nessa frase? Tempinho para você fazer. Vamos lá, vamos conferir o seu registro. Na semana passada, eles... Tempo passado, tá falando na frase, foi na semana passada. Então, escreveram, termina com AM. Eles escreveram. Assim. Conferiu? Estamos quase terminando as nossas frases. Então, vamos tirar a de número 3. E o verbo escrever, para realizarmos mais um sorteio. Então, só temos 2 números aqui. Vamos ver qual vai sair agora? Número 2, frase de número 2. Qual será o tempo desta frase? Qual é o verbo que eu vou encaixar ali agora? É o verbo fazer. Então, leia a frase aí na sua casa e vê como é que você vai escrever a terminação, como você vai flexionar esse verbo nesta frase. Eu já volto para a gente corrigir.
Vamos conferir a frase? Então, olha, elas no próximo sábado. Então, é algo que ainda não aconteceu. É futuro, então a terminação tem que ser em ão. Então, elas farão no próximo sábado. Então, termina com a ótil, certo? Agora, nós só temos mais uma frase para terminarmos a nossa brincadeira, nossos sorteios. Então, só conferindo a frase número 5, eu até já deixei ela aqui com a fita. Vou colocar a frase número 5 aqui. E o último verbo que sobrou aqui na minha caixinha é o verbo ler, certo? Então, eu vou colocar aqui para você o verbo ler junto com a frase de número 5. Você já vai pensando aí qual é o tempo. Vejam bem, ano que vem. Como será que vai ficar esta frase? Pensa e registra aí no seu caderno. Vamos à correção, então, da última frase da nossa brincadeira, do nosso sorteio. Então, ano que vem é um tempo futuro, algo que ainda não aconteceu. E o verbo é ler. Então, ano que vem, lerão melhor. Então, vamos escrever lerão. A terminação é aotil, certo? Conferiram todas as frases no caderno de vocês? Muito bem! Assim vamos terminando as nossas aulas de retomada de conteúdos de língua portuguesa. Mais uma vez, crianças, foi muito bom estar com vocês. Um prazer, um grande abraço a todos vocês!